O Casares também falou, Arnaldo, sobre o time atual, sobre o Luciano, sobre o Oscar, ele ainda está sonhando com o Oscar. Vamos ouvir ele falar sobre o Luciano. Não temos. E nem temos sobre o do Oscar também falando, mas enfim. Ele deu moral pro Luciano, viu, Arnaldo? Ele falou que explicou a negativa da saída do camisa 10 para o Santos teria sondado o Luciano, e disse que só negocia o jogador por algum clube europeu, ou seja, não deve acontecer, né? O Luciano não deve ser sondado por algum clube europeu. Ele terminou a temporada com um artilheiro de São Paulo, com 18 gols. Ele também falou do Oscar, viu? Ele admitiu dificuldades, ressaltou que ainda sonha com a contratação do Oscar, que já disse, né, para o nosso companheiro André Prihal, que não vem, tá com umas questões familiares e tal, mas sobre o time principal ele falou isso, o Casares ontem. Bom, Tironi, aí eu acho que um outro plano. Quando o Casares fala sobre o futebol profissional atual, aí ele não que ele não tenha conhecimento, participação, influência, mas não é assunto principal dele, né? Isso seria mais esclarecedor se o diretor de futebol, Carlos Belmonte, desse uma entrevista, por exemplo. O Casares, quando ele no time atual ele se mete pouco, apesar de posar sempre com os jogadores mais badalados nas suas postagens no Instagram e tudo mais, mas quem conduz as mudanças no time principal não é um presidente autoral no futebol, como alguns costumam ser, né? Em relação a reforços, ele de vez em quando ele coloca ali a relação dele para tentar aproximar um jogador. Então o Oscar era da base quando o Casares era dirigente do São Paulo lá atrás, né, do marketing, em outros tempos. O Wendel, lá, lateral esquerdo, conviveu com o Casares na Copa América, quando o Casares era chefe de delegação. O Alexandre lá acabou indo para o Flamengo. E muitas vezes ele faz até um contato particular com um atleta para tentar, seduzi-lo a jogar no São Paulo. Mas não é ele quem negocia, não é ele quem estabelece o valor, não é ele. E muitos presidentes fazem essa prospecção direto com os jogadores. Não é o caso do Casares. Então, quando ele fala sobre o elenco atual, não são informações exatamente consistentes, né? Então, assim, para mim o noticiário do Oscar está mais atualizado do que o Casares falando. E o Oscar provavelmente não vem, apesar de um contato pessoal do Casares atrás. O Luciano também já está mais atualizado, não deve ser negociado para qualquer clube do mercado nacional. Se tiver uma proposta de fora muito boa para ele, o São Paulo libera. Para o mercado nacional não deve liberar. Então a gente poderia informar mais sobre o time atual do que o próprio Casares, você me entende? Não são coisas significativas. Ele até fala, e quando ele se coloca numa negociação, como foi o caso do Alexandro, e que agora parece ser do Wendel, do Oscar, ele fala assim, nessas mesmas entrevistas, e ontem foi mais uma vez, que não existe chapéu no futebol. Existe quando um clube paga mais do que o São Paulo pode pagar, justificando porque, por exemplo, o Alexandre foi para o Flamengo. O problema é que quando ele, presidente do clube, se coloca como participante de uma negociação, o cara quer muito vir, eu falei com o cara, ele está se expondo, né, a um eventual fracasso na negociação. E o que a gente vem acompanhando nessa administração é justamente isso. Já é a quinta temporada dessa administração. Casares, Departamento de Futebol. Quinta, porque ele conseguiu a reeleição. E o Departamento de Futebol segue o mesmo. O São Paulo até consegue contratar jogadores interessantes quando não fala sobre os jogadores interessantes. Quando fala sobre os jogadores, normalmente não os contrata. E o caso do Oscar parece ser mais um deles. Sobre o Luciano é aquilo, desde que essa administração entrou, o Luciano era um jogador que veio na outra administração, lá na indicação do Diniz. Toda vez, ano entra, ano sai,
e o Luciano, pode ficar, pode não ficar. Essa direção renovou o contrato do Luciano recentemente, e essa direção, pelo rumo que o São Paulo está tomando para o futebol 2025, não conseguirá contratar um jogador do nível do Luciano para o lugar dele. Então, a preferência é manter o Luciano. É mais ou menos isso. O São Paulo não deve ter grandes mudanças. É bom a gente esclarecer ao torcedor no time para a próxima temporada. Tem torcedor que ama esse momento, mercado, contratação, boato. O São Paulo, sem dinheiro, vai mudar pouco para o ano que vem.